Segunda-feira, 16 de setembro de 2024. Ontem, dia 15, foi o dia da cadeirada, né? É, obviamente, o assunto, não é só aqui, é aqui em toda a mídia internacional. Eu vou destacar aqui, primeiro, lamentar a demissão de meu colega Alberto Gaspar, lá da TV Cultura. Como mencionaram aqui, o Gaspar esteve na lista de um dos demitidos, meu amigo de muitos anos. Lamentável pela cadeira também. Aqui o Leão Serva, né? Eu achei que chamou muita atenção, não sei se vocês notaram, no momento em que houve, o Leão Serva ficou todo mundo aturdido, né? Vocês viram aí nos memes. Quem está assistindo o Fórum Mídias agora, volta, vai lá no Fórum Café original, vocês vão ver os memes, por exemplo, da tradutora de Libras, né? Que foi espantoso tudo aquilo. E está aqui o Leão Serva. Não imaginávamos que com todas essas regras isso pudesse acontecer. É muito lamentável o que tenha acontecido. Mas ainda assim, apesar de todas as regras, eu diria que tem uma questão faltando ainda, né? Aqui está o momento da cadeirada, todo mundo se perguntando se pegou de fato, se não pegou, mas isso aí não dá para observar. E, obviamente, gente, o que acontece? O candidato vai para um hospital, faz pose, faz foto, né? Pablo Marçal não é o primeiro a fazer isso, porque o hospital, ele especialmente, que trabalha com rede social, com meme, com vídeo, ele pode fazer uma sequência muito grande, uma novelinha na história do Pablo Marçal, isso aí. Infelizmente, os debates entraram num nível inacreditável, que é muito da política, né? Muito. Melo e Ivan, eu colocaria isso muito da conta do MBL, desse movimento que veio para a política em cima desse tipo de tática e de projeto, de gerar engajamento através de violência verbal, pelo menos, provocações, o que deu no caso do Glauber, né? Eles sempre estão assim usando essa tática, a mesma que o Marçal, né? Usou, tá lá ele com o dedinho fazendo com a mãozinha ali, em vermelho, tal, posando de vítima. E eu queria lembrar que nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, um lembrete de como foi diferente, né, esse último debate da rede ABC. O Donald Trump decidiu que não vai mais participar de debate, diz que não fará um terceiro debate como era possível, como é normal acontecer, porque ele disse que foi um 3 contra 1. O Trump disse que a Kamala Harris, lá nos Estados Unidos, contou com a ajuda desses dois jornalistas, cujo papel, vou falar, o David Muir e a Lindsay Davis, da rede ABC, foi muito interessante, porque eles fizeram ao menos 2 desmentidos ao vivo do Donald Trump. Eu vou frisar isso. Uma das formas de controlar o debate é desmentir o cara ao vivo. É ter preparação para fazer a checagem ao vivo e dizer: espera aí, o Paulo Marçal, você está mentindo sobre o caso do Datena. Ou se não, não. Não, de fato, o que o Datena está dizendo, que o caso dele... Então, você está mentindo. Porque o cara, quando é desmascarado ali, ele pensa 2 vezes antes de fazer de novo. Infelizmente, no Brasil isso não é levado a sério, e dá nisso. Mas por que a ABC fez? Justamente porque o Trump era um cara mentiroso, que mente em todos os debates. Esse debate, o último, foi assistido por 67 milhões de pessoas, gente. Um aumento de 31% em relação ao debate anterior. Então, olha a importância de uma boa organização para o debate. Acho que o Melo, o Ivan e eu já falamos isso em programas anteriores. É muito importante controlar, porque são momentos decisivos. Então, essa mentira do Trump, de que as pessoas estavam comendo, os imigrantes haitianos estavam comendo animais, cães e gatos, que foi desmentida no ato, foi muito importante para desmoralizar o Donald Trump naquele momento específico.
Lembrando que esse debate dele só perdeu em toda a história, o debate do Trump com a Kamala Harris só perdeu para aquele debate entre a Hillary Clinton e o próprio Trump em 2016, que teve 84 milhões de pessoas assistindo. O do Biden e Trump teve 73 milhões e o desse teve 67 milhões. Então, você tem 3 debates aí que estão entre os mais vistos. O debate só perdeu para o final do Seinfeld e do Friends, são 2 séries muito conhecidas nos Estados Unidos. Então, daí a importância dessa coisa da interrupção que o próprio âncora faz baseado no fact-checking, como tem feito o Roda Viva da própria TV Cultura no final de cada bloco de entrevista. Mas aí, gente, essa coisa da vitimização, todo candidato usa. Né? Aqui o atentado, a tentativa de atentado muito obscura, né? Porque teve uma pessoa foi presa, um rifle AK-47 também foi capturado pela polícia, estava lá no lugar, né, no local, foi num campo de golfe, e o Trump é tão cara de pau que ele fala assim, gostaria de agradecer a todos pela preocupação. Tiros foram disparados, não acertaram ninguém. O serviço secreto também disparou contra o cara, mas não acertou. E ele estava jogando num campo de golfe que é dele, então ele cita, obviamente, né? Foi no Trump International. E aí ele trabalha. Ele elogia a polícia e termina, tenho muito orgulho de ser americano. Então, assim, é a segunda, né? Aparentemente, a segunda tentativa de matar o Trump em praticamente 2 meses. Então, ele está tirando proveito, obviamente, né? Já está fazendo brincadeiras de que ele é invencível. Todo candidato faz o que o Marçal está fazendo, posando. Eu vou lembrar o caso que o Melo conhece muito bem, que é aquele da bolinha de papel na cabeça do José Serra em 2010. Serra e Dilma, vocês lembram, né? Está aqui, tem 3 fotos bem distintas, então está no Estadão. Serra é agredido por petistas no Rio. Aí o Serra está com a cabeça aqui, ó. É bom que eu estou careca, agora dá para comparar, né? Ele está com a mão direita aqui, então parece que a bolinha foi aqui. Aí outra ele está aqui, cobrindo a cabeça, tal, aqui na frente, e outra, o Zé Serra está com a mão esquerda aqui desse lado. Né? Aí houve um auê, foi uma bolinha de papel, foi um rolo de fita, isso era uma manifestação do Rio. E aí foi criado o maior auê. José Serra fez exame na cabeça, foi no Einstein, fez um exame, ele ficou sumido algumas horas, né? E aí foi a Globo, eu me lembro na época, a Globo mandou o perito Molina, meu amigo. Quantas vezes eu não fui na casa do Molina trabalhando para a Globo, viu, Ivan? Aí no Rio de Janeiro. Já fui muito nessa casa do Molina. Aí o perito Molina, o que ele fez? Em vez dele pegar um rolinho de papel pequeno, aí eu tinha até um rolinho de papel pequeno, ele pegou um rolinho de papel master e botou aqui, ó, tipo assim, ó. O Serra foi agredido. Ele fez uma perícia, a pedido tá ali, ó, Rede Globo de televisão. Aí o Ali Camel mandou botar no Jornal Nacional, Perito Molina, mentindo, falando que ele recebeu uma bolinha de papel na cabeça que bateu e voou, mas ele também recebeu uma fita, uma concussão cerebral. Aí ele faz, olha o tamanho do rolo de fita que ele bota ali. Gente do céu, olha, o Brasil é um caso sério. O Brasil é um caso sério, gente. Isso aqui é jornal nacional, o telejornal mais importante do Brasil. O Perito Molina com um rolo de fita destruidor, quase amassou a careca do Serra. Não fez nada no Serra, gente. Não fez absolutamente nada no Serra. É a UE. E aí eu vou terminar lembrando um caso que eu vivi pessoalmente. Em 1982, teve eleição municipal no Brasil. Para algumas cidades, capitais. 82 não. 82 foi governador.
Mas foi os dois. Em 82 teve os dois. Municipal, porque era, para algumas cidades, foi a primeira eleição municipal na ditadura militar. Teve uma combinação dos dois, né? Então, 80, eu tinha entrado na TV Bauru em 80, e esse senhor do lado direito, chamado Pedro Pavão, ele era candidato contra o Abelardo Camarinha. O MDB ganhou aquelas eleições. Foi em eleições municipais em que o MDB ganhou da Arena, né? Não era mais Arena, era o PDS. Né? Tinha havido uma mudança, então era PMDB e PDS. E aí, esse senhor aqui, eu estava na redação da TV Bauru, nós recebemos uma informação. Pedro Pavão foi agredido. Tem imagens dele engessado, que ele sofreu uma agressão. E aí eu me lembro da importância, como é importante ter jornalista bom. Era o Raul Bastos, que estava lá em Bauru na época. Ele estava de passagem, ele era da Globo de São Paulo, e ele falou: a gente vai dar sim no jornal local, mas desde que ele mande todos os raios-x e os exames comprovando que ele sofreu de fato uma agressão. Isso era a véspera da eleição, véspera. Obviamente, não vieram os raios-x, não vieram os exames demonstrando que ele tinha, sei lá, escoriações, fraturas, e a Rede Globo de Bauru, a TV Bauru da época, depois ela viria a ser Rede Oeste Paulista, não deu a notícia. Então, como é importante um bom jornalista, como é importante ter o Antônio Melo aqui, o Ivan Longo, que são jornalistas, gente, que têm uma história longa, então eles podem lembrar de fatos lá de trás e fazer a conexão com o mundo de hoje. O jornalismo, quando bem feito, é muito importante. A Rede ABC mostrou isso no debate, e um bom jornalista é essencial para o debate político. É muito bom, Azenha. Inclusive, falando nessa reação exagerada de tentar espetacularizar, né, a tentativa a agressão sofrida pelo Marçal, mas esse exagero, essa postura de vitimismo, né, que eles se colocam, isso que eu trouxe aí é outra coisa. Antes de comentar esse assunto, só para complementar essa questão da agressão do Marçal, né? Veja só, Zenha, o Marçal, ele estava respondendo, durante a madrugada no hospital, ele estava respondendo aos seguidores deles, pelo Stories do Instagram, né? E ele sugeriu, em uma das respostas, que ele foi alvo de uma tentativa de homicídio. Vejam bem, um seguidor perguntou para o Marçal, você vai perdoar o Datena? Ele falou, eu perdoo o Datena pela tentativa de homicídio. Respondeu o Marçal ali pelos stories do Instagram. Então veja como é, né? E aí tem um comentário aqui, um superchat, inclusive, do Fábio Lima, ó, que vai muito, que é bem relacionado a isso que eu estou falando. Ó, a pulseira verde diz que não há nada de grave com ele. Todos os outros pacientes têm prioridade a ele. É isso aí. Esse comentário do Fábio, ele repercute algo que a gente deu há pouco na fórum também, que o Marçal tentou teatralizar, né, essa cadeirada, essa agressão. Claro, é algo grave, não se faz isso num debate. Por outro lado, a gente está num cenário de muita violência política, né, o nível desceu assim, de um jeito que poucas vezes a gente viu no debate político em São Paulo, né. De qualquer maneira, é algo que deve ser condenado, assim, uma agressão. Mas o Marçal fez uma teatralização da coisa, que ele postou vídeo com máscara de oxigênio na ambulância, como se ele estivesse correndo risco de morte, sabe? Indo às pressas para a ambulância, aquele negócio de sirene, e aí ele chega no hospital, ele sugere que ele foi alvo de uma tentativa de homicídio, né? E aí ele deixou escapar esse detalhe, que o Fábio comentou aqui, a pulseira verde. Em um dos vídeos ele tá lá com a mãozinha assim no hospital, e dá para ver a pulseirinha verde, né? E existe, né, todo um protocolo no mundo inteiro com relação a isso. Quando uma pessoa é internada, ela passa pela triagem, e na triagem, se você ganha uma pulseira verde, é porque o seu caso não é grave, não configura uma emergência. Depois da pulseira verde, ainda tem a pulseira amarela, que é pouco grave, né, que ainda não é emergência. Depois você tem a pulseira laranja, que é considerado grave e que já é uma situação de emergência. E depois você tem a pulseira vermelha, que é uma situação de extrema gravidade, né, e que tem prioridade e tal. A pulseira do Marçal era verde, né, e ele fez toda aquela teatralização como se estivesse correndo algum risco de vida, com máscara de oxigênio, enfim.
E ainda ele faz isso, sugere que teria sido alvo de uma tentativa de homicídio, inclusive já se comparando ao Donald Trump e ao Jair Bolsonaro, né? Ele já fez postagem colocando foto dele levando a cadeirada, ao lado da foto do tiro que passou de raspão na orelha do Trump, e ao lado da foto da facada no Bolsonaro. Então, o Donald Trump foi alvo de um atentado, né? O Jair Bolsonaro foi alvo de um atentado. O Marçal, ele acha que a cadeirada nele... Acha não, né? Ele quer enganar os seus seguidores, quer teatralizar, mas ele diz que a cadeirada foi um atentado, né? E não apenas um embate político ali, violento, claro, mas um embate político. Enfim, vamos lá. Era só para fazer um comentário rápido sobre esse assunto, mas eu trouxe uma outra coisa aqui. A gente estava falando sobre meme, né? Vejam essa história aqui, de sexta-feira. A Jovem Pan noticiou um meme como se fosse verdade, é isso mesmo. Eles pegaram uma notícia do Sensacionalista, vocês devem conhecer o Sensacionalista, uma página satírica que tem parceria com o jornal O Globo, hoje em dia, né? E noticiaram essa manchete que está aí, ó, na imagem. Vocês conseguem ver aí a imagem da Jovem Pan News e o GC, né? Que é essa barra com a manchete que fica sobreposta à imagem. Olha só a manchete da Jovem Pan. Justiça vai construir cela no estilo greco-goiano para Gustavo Lima. Por quê? Eles estavam trazendo uma notícia do Sensacionalista, uma página satírica, que ventilava a possibilidade do Gustavo Lima ser preso, o cantor sertanejo, né, dele ser preso na esteira daquelas investigações de lavagem de dinheiro com as bets, né, com as apostas online. E aí o Sensacionalista noticiou isso aí, ó, vou até passar aqui, ó. Essa é a notícia do Sensacionalista, ó. Justiça vai construir cela no estilo greco-goiano para receber Gustavo Lima. Uma brincadeira, porque o Gustavo Lima tem essa mansão, né? Essa mansão com essas colunas, com essas pilastras, que brincam que é o estilo greco-goiano, brincando ali com o estilo greco-romano, que são essas mansões de gosto duvidoso aí dessas celebridades, né? Mas o Sensacionalista postou como piada, né? Como piada, e a Jovem Pan caiu que nem um patinho e noticiou como se fosse verdade, sem checar nada. E detalhe, sabem quem é esse cara que aparece aí noticiando essa não notícia da Jovem Pan? É o Fernando Capês, o ex-procurador licenciado e ex-deputado estadual, que hoje em dia é comentarista da Jovem Pan. A gente não vai exibir o vídeo aqui porque a gente não pode, né, vídeo de outra emissora, mas ele fala indignado, a Zenha Mello, ele noticia, atenção, notícia aqui, a Justiça mandou construir uma cela no estilo greco-goiano pro Gustavo Lima, ele diz, ali, ao vivo, assim, ó, erro crasso, bizarro, sem qualquer compromisso com a apuração jornalística, né? Primeiro, receberam ali, noticiaram, colocaram no ar, né? E aí, né, eu trouxe aqui a matéria que a gente deu na Fórum, detalhando, né, que a forma enérgica como o Fernando Capês noticiou isso, né? Ele disse, a Justiça confirmou que tem planos para construir uma cela especial para o cantor Gustavo Lima no estilo greco-goiano, para que o artista seja detido por ligação com o esquema criminoso de lavagem de dinheiro das bets, né? Era uma zoeira óbvio que era zoeira. E tanto é que teve muita gente que duvidou, né? Porque é tão bizarro que muita gente falou, não é possível. A Jovem Pan não mostrou isso no ar, é brincadeira, é meme. Não, ela noticiou sim, tanto é que depois o editor foi lá no canal do YouTube da Jovem Pan News e excluiu justamente este trecho. Você tem o programa inteiro, quando chega na notícia da cela no estilo greco-goiano, o trecho é cortado. É bizarro, né, gente? Bizarro, assim, nenhum blog de um influenciador nas redes sociais que não é jornalista, acho que noticiaria um negócio desse, né? Só seria publicado um texto de sátira, como fez o Sensacionalista, mas saiu como verdade na Jovem Pan. Agora, imaginem vocês a quantidade de pessoas que não deviam estar assistindo Jovem Pan
nessa tarde, né, uma pessoa mais desavisada, que viu essa notícia e acha que o Gustavo Lima vai ser preso numa cela de estilo greco-goiano, né? Imagina o estrago que isso não fez. Deve estar bombando no zap dos tiozinhos, das tiazinhas, viu, Ivan? Essa notícia deve estar bombando no zap. Olha, vamos construir. Mas para o público da Jovem Pan, isso aí é normal. As fake news é o normal lá. O Edgar está dizendo: o sensacionalista publicou a barrigada da Jovem Pan. Deixa eu olhar e vou trazer para você. Não, e o pior é que o termo, né? Só para ver pelo termo estilo greco-goiano, você já, assim, de cara, qualquer pessoa sabe que é zoeira, né? Que é uma brincadeira, estilo greco-goiano. Que negócio é esse? Mas para a Jovem Pan saiu com verdade. E o pior, né? Um ex-deputado estadual, um procurador, né? Que deveria ter o mínimo de compromisso com a verdade aí, caiu que nem um patinho nessa notícia do sensacionalista. Bizarro demais. Isso aí só perde para o boi mate da Veja. Lá, Exatamente. Para quem não sabe, a Veja publicou na época em que a Veja, dizem que distribuía mais de 1 milhão de exemplares nos finais de semana, publicou uma reportagem especial sobre o boi mate, que era um cruzamento genético do boi com o tomate, para gerar um boi já com aquele saborzinho para fazer hambúrguer. E eles fizeram um gráfico e tudo lá. E tem essa matéria lá na Folha, procurem lá, boi mate, que vocês vão achar, quem não lembra da história. Pois é, eu gostei do comentário do Giovanni Monteiro agora, né? Que faz sentido. Olha só, a Jovem Pan produz e consome notícias falsas ao ponto de ser incapaz de diferenciar uma piada estilo fake news. É o normal deles, né? É o normal deles. Como que uma notícia dessa passa numa redação a ponto de ser noticiada, a ponto de ir para o ar, na televisão, né? Em qualquer veículo. Quando você vai publicar uma notícia, passa por mais de uma pessoa, né? O Ivan, eu estou vendo agora o que o Edgar Petino... Gente, a gente não pode colocar que é da Jovem Pan, mas quem quiser, vai no Instagram. Foi um debate, Ivan. Foi um debate. O Capês e mais debateram o assunto longamente. Tá no perfil. Ficou bravo, noticiou assim como... Não, bizarro. E eu fico imaginando como que passa uma notícia dessa a ponto de ir para o ar. Não é nem que foi uma notinha publicada no site, depois saiu do ar. Sabe aquela coisa que depois culpam o estagiário? Sabe? Fala, não, foi o estagiário. Aí sai uma nota e rapidamente tiram do ar na internet. Não, foi na televisão, assim, ó, ao vivo, né? E como que veicula um negócio desse? Não tem uma pessoa numa redação inteira para falar, gente, isso é piada. Não teve uma alma para falar isso, sabe? Qual que é o tamanho da equipe da Jovem Pan, afinal, para uma notícia dessa passar, né? O Antônio Melo, mas quem foi do Boi Mate? Quem escreveu o Boi Mate? Só para vocês terem uma ideia. Foi... Como se chama mesmo? Que depois foi o diretor... Eurípides Alcântara. Eurípides Alcântara, que depois foi meu colega como correspondente. Ele foi correspondente da Veja em Nova York. Mas dizem lá, outros dizem que foi o Sabino, que foi o Mário Sabino. Né? Mas, de qualquer maneira, são jornalistas altamente qualificados, gente, que atingiram o ápice dentro de suas redações. Tanto do Boi Mate... Ele até recentemente era diretor do Estadão, o Eurípides. Não. Eurípides Alcântara, se não foi ele, foi sob a gestão dele, vamos dizer. A gestão dele. Ele era o diretor. O Eurípides Alcântara, o cara que foi o top da Veja, o top do Estadão. Foi capa da Veja, o Boi Mate. E o Silvio Lima que era bom sair. Tem o Boi Cebola, variedade que dá... Essa segunda-feira tá maravilhosa. Alívio cômico para a semana, né, gente? Porque, nossa. Bom, é minha vez? Então, eu vou lá, eu vou fazer 2 comentários curtos, que a gente hoje está todo...
sobre como é que um camarada... A TV Cultura disse que não ia permitir ofensas e que quem não respeitasse isso seria colocado fora. Não fez isso, prova de que, antes de receber a cadeirada, o Marçal ofendeu o Datena e o mediador passou a palavra para o Datena normalmente, falou: o senhor tem 30 segundos para responder, quando já deveria ter falado: o senhor desrespeitou a regra do debate, está fora daqui. Acabava com o problema. Não era regra, faz-se cumprir a regra como devia ter sido feito em todos os outros debates. O que aconteceu? O indivíduo desqualificado, que não tem nada para informar, a não ser fazer memes, vira a notícia de todo mundo, porque quem é que vai escapar de uma notícia, de uma cadeirada? Não tem como. E os outros que foram lá participar do debate, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém fala nada do Guilherme Boulos, da Tabata, da outra candidata, que me desculpe, não sei o nome, e do atual prefeito, que quer se... Quer dizer, é um desrespeito. Marina Helena, o nome da candidata. Pois é um desrespeito que, mais uma vez, o Pablo Marçal ele não respeita as regras do debate e acaba virando o assunto do debate. Aí vão marcar terça-feira, tem outro. Está arriscado ele aparecer lá com roupa de hospital, com um sorinho na mão, entendeu? E vão permitir. E ele chega lá e vai ofender e falar, e aí, olha, o Marçal ontem... Melo, só para reforçar o seu ponto, depois da confusão toda, e que interrompeu, quando voltou o debate, o Leão Serva, em retrospectiva, falou: o Marçal tinha ofendido e ia ser punido. Melo, ele tinha que ser, como você apontou, o Melo devia ser o moderador desse debate. Não era eu, não. Qualquer um. Quer dizer, se a regra é... Você violou a regra do debate, não nem passou da tona. Você está expulso, eliminado. Punido. Acabou, é na hora, gente. Eles colocaram isso como regra. Não vai ser permitido ofensa. Então não pode ofender. Ofendeu fora. Acabou. É cartão vermelho. Não tem... Não é? Então... E outra coisa que também infeliz... Oi, fala, Ivan. Não, só ia falar que é isso, porque o Marçal ele repetiu a ofensa várias vezes, né? Ele utilizou o termo arregão, né, para se referir ao Datena. Isso é um termo ofensivo, todo mundo sabe o que é. Então, se a regra do debate é exatamente, então ele chamou o Datena de arregão, já deu para ver que o Datena ficou nervoso. Na primeira resposta dele, você já viu o Datena vermelho ali, e o Marçal, percebendo isso, ele falou: vou tirar ele do sério. Aí ele repete o arregão de novo, repete por uma terceira vez. Sendo que já devia ter sido punido na primeira. Ele ainda diz: da outra vez você disse que ia me agredir, veio até aqui perto, não agrediu e depois disse que se arrependeu. Você é um arregão, ou seja, você não tem coragem de me agredir. Vem aqui falar o que você cumpriu, o que você... Ele provocou para levar. Ele não estava esperando levar uma cadeirada, mas estava esperando que o Datena fosse chegar lá e ficasse aquele negócio: me segura, que senão eu bato nele, aquelas coisas de valentões. Era isso que ele estava esperando. Agora, tem uma outra coisa que eu não quero que esqueçam. Hoje está marcado, com horinha marcada, um golpe de Estado na Venezuela. Um golpe de Estado na Venezuela, marcado, divulgado com antecedência. Tem hoje, dia 16, estão dizendo que o Maduro vai ser derrubado. Uma das pessoas que está divulgando isso incessantemente é um dos fundadores do Blackwater. E as pessoas podem desconhecer, o ditador Maduro tem a cabeça a prêmio pelo governo dos Estados Unidos. Desde 2020, no governo Trump, oferecem $15 milhões pela cabeça do Maduro, que é o presidente de um país. Como será que os Estados Unidos,
querem que a pessoa entregue o Maduro nos Estados Unidos. Como é que você faz para pegar o presidente de um país e pagar 15 milhões de dólares para alguém pegar? Como é que vai ser isso? Não é um incentivo ao assassinato? Uhum. Eu deixo aqui na questão, já que o Maduro é o ditador, mas mais tarde eu vou publicar uma matéria sobre isso. Hoje está marcado um golpe de Estado com hora marcada para derrubar o Maduro. Por sinal, a mídia toda foi abduzida pela cadeirada, né? Como se a cadeirada de fato tivesse alguma relevância, né? É show business apenas, né? Aí nós temos, aqui no Brasil, o Supremo decretando emergência climática por conta dessa coisa. Aqui em Brasília, gente, vocês não fazem ideia, estou aqui com porta fechada, ar-condicionado ligado, está impossível sair lá fora para respirar. Abrir janela, então, nem pensar. E, ao mesmo tempo, é isso. Anteontem, já o Maduro tinha anunciado, o governo Maduro, não ele, a prisão de um tcheco, 2 estadunidenses e 3 espanhóis que estavam lá armando o golpe de Estado. E, sinceramente, né, nem a mídia conservadora, liberal, era de se esperar, mas nem a mídia progressista deu tanta atenção a esse assunto. O que você está trazendo realmente é muito grave. A gente acaba sendo acabamos entrando na onda, né, dessa estratégia da extrema-direita. Dá certo, né? Deu certo, Pablo Marçal bombando nas redes, né, e lamentável esse espetáculo, né, dessa sociedade dos machos, né? Isso é uma coisa impressionante, né? Bastou você dizer a um homem macho, né? Eu tento evitar ser um homem macho. Você não é homem para alguma coisa que acabou, né? Acabou, aí o cara vai fazer. Então, cenário realmente bastante complexo. Olha, muito procurem o site, vou ditar aqui, YACASI Venezuela, YACASI Venezuela.com. Lá a página é um cronômetro marcando os minutos que faltam para o golpe. Lembrando, viu, Melo, Mauro, Ivan, que o Departamento de Estado confirmou que um dos presos na Venezuela é um militar ativo dos Estados Unidos. E trazendo de volta para encerrar o que o Pedrinho disse, o editorial do Mauro Lopes foi cirúrgico, representa totalmente. O debate político foi sequestrado pela estupidez. Gente, esse é o Fórum Mídias de hoje. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Muito obrigado, camaradas. Até amanhã, então. Continuamos. Até amanhã. Um abração. Valeu, gente.